Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Nossa República. Esta semana temos o prazer de receber um convidado muito especial, o advogado Bruno Castro, coautor do livro Herança ou Legado, o que você deixará para a próxima geração. Uma obra que propõe uma profunda reflexão sobre a importância da governança e da holding no processo de sucessão familiar. Você sabe o que é holding familiar? É o que vamos saber agora com o Dr. Bruno de Castro. E você, Bruno, me permite chamá-lo assim, em coautoria com colegas seus, escreveram o livro Herança ou Legado, que você deixará para a próxima geração. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro, antes da gente entrar aí nos detalhes do que é uma holding familiar. Tá bom, obrigado desde já. Vou só fazer um rápido contexto, Mauro. Nós trabalhamos, eu tenho de advocacia aproximadamente 20 anos. Daí coincidiu da gente comemorar os 20 anos há poucos dias, sendo de 2024, a gente casou com outro momento nosso. Tanto eu quanto as minhas sócias, a Luísa e a Emília, que escrevemos os livros juntos, nós temos uma relação muito íntima com a academia, com a docência. Então a gente tem alguma produção acadêmica já, e sempre produzimos, porém, de uma maneira mais científica, mais voltadas às nossas as leituras, os textos produzidos, capítulos de livros e até livros, para o meio jurídico de uma forma geral. E a gente vem, ao longo desses anos de advocacia, de profissão, trabalhando em inúmeros projetos de sucessão familiar. E, obviamente, a gente vai vendo até onde o modelo alcança, o que ele é, qual é a característica da economia do nosso Estado, a natureza das empresas que são empresas familiares, conflitos societários incubados, mas que você vai mexendo, você vai notando o que vai acontecer lá na frente. Então é necessário você trabalhar nessa estrutura para poder evitar o risco amanhã, seja de um conflito entre sócios, entre família, porque você não está rompendo necessariamente só um patrimônio, você estaria rompendo um patrimônio, uma empresa, ou seja, fazendo com que ela deixe de produzir, de cumprir o seu papel social, mas, acima de tudo, uma família. Então, muito preocupados com essa proposta, a gente começou a investir de maneira muito associada à holding familiar, a outros modelos de planejamento sucessório, à governança, que é o que vai efetivamente garantir a longevidade, a perenidade da empresa, a transmissão do bastão. Não adianta eu construir um patrimônio, não adianta eu construir aqui uma empresa se amanhã eu não tenho quem dê continuidade nesse modelo de negócio. E esse livro, ele busca justamente, ele faz esse convite a essa reflexão. O que nós queremos? Então, primeiro passo, para provocar, herança ou legado? O que você deixará para a próxima geração? E eu acho que isso, de uma maneira geral, serve para tudo na nossa vida, do que a gente está produzindo hoje, no nosso labor, o que a gente está deixando para amanhã? Qual é o legado? Qual é a marca, efetivamente, que a gente está construindo nesse mundo? Como é que nós estamos inspirando os nossos filhos para o amanhã, diante de um momento tão delicado da sociedade, de uma maneira global? Como é que a gente está inspirando e como é que nós estamos transmitindo esses valores, que são os valores que precisam ser incorporados numa empresa para que ela não só tenha sucesso, mas para que ela vive, para que ela dure gerações por gerações. Então, basicamente, a proposta desse livro, Herança ou Legado, é justamente para poder provocar essa reflexão. A gente traz aqui a holding e a governança como instrumentos facilitadores desse processo, que contribuem para esse processo, mas, naturalmente, o objetivo aqui é a gente chegarmos juntos nesse processo reflexivo e darmos pelo menos o primeiro passo de pensar o que a gente está desenhando para o nosso amanhã. Muito bem. Doutor Bruno, eu queria que a gente começasse, porque o programa vai para a TV aberta, vai pelo YouTube, vai pelo site, a gente transmite o programa com diversas plataformas. E nós temos um público muito diverso, Então eu queria que iniciar a gente
conceituando, que o senhor nos explicasse exatamente o que é uma holding familiar, quais são os seus principais objetivos, enfim, qual é o propósito dessa holding familiar, embora assim na sua abertura o senhor já tenha dado uma sinalização. Mas, concretamente, como é que funciona isso? A gente acha que é algo novo no Brasil. Relativamente até novo, mas a holding ela surge como previsão legal para a gente em 1976, que é quando surge a lei das sociedades anônimas. E qual era a ideia esculpida na lei das SAs inicialmente? Para que o Mauro, por exemplo, que tem 5, 6 empresas, não tenha que, com o seu CPF, participar de cada uma dessas empresas, e para que nessas empresas ele não tenha que ter todos os departamentos, por exemplo, departamento contábil, financeiro, administrativo, comercial, a ideia central trazida na lei era a possibilidade, é ainda a possibilidade, de eu criar uma pessoa jurídica controladora, onde essa pessoa jurídica vai substituir o CPF do Mauro. Essa pessoa jurídica vai ser, portanto, sócia controladora de todas essas outras empresas que o Mauro tem. E nessa pessoa jurídica, que eu vou chamar aqui de pessoa jurídica mãe, eu concentro toda a atividade meio, contabilidade, o financeiro, até mesmo o comercial, o departamento administrativo, o RH, e eu deixo lá naquelas outras empresas, a empresa que produz serviços, a empresa que produz jornais televisivos, a outra empresa especializada em filme, a outra em marketing, eu deixo somente a atividade operacional final. Então, basicamente, a holding vem do conceito que em inglês significa to hold, guardar, manter, controlar. Com o passar dos anos, nós fomos enxergando um alcance muito maior da holding. E esse alcance está associado a uma questão cultural do Brasil. Nós não temos uma cultura, isso não faz parte do nosso modelo empresarial cultural, nós não temos a tradição, portanto, da transmissão da empresa de pais para filhos, como existe na Ásia, como existe no Ocidente, como existe na Europa, porque nós estamos falando, Mauro, e é uma situação interessante, de 90% de empresas familiares no mundo, onde na Europa, por exemplo, existe inclusive o SUFABO, que é promovido pela União Europeia para capacitar os países no sentido de, para as novas gerações, eles terem noções de contabilidade, noções de dinâmica econômica da empresa, noções de como gerir o negócio, tanto para a gente ver a importância e o tanto que é significativo isso para outros modelos culturais. Então, analisando a nossa realidade, a gente começou a enxergar o seguinte no Brasil. Eu, Bruno, estou com 43 anos, não tenho a mesma disposição que eu tinha 20. Vamos pegar meu pai. Meu pai está com quase 70 anos de idade, naturalmente ele não tem a mesma disposição que ele tinha com 30 anos de idade, ele já não produz da mesma forma, e é justo, né? Ele trabalhou a vida inteira para isso. Só que aí, muitas vezes, nós construímos um determinado patrimônio, olhando, por exemplo, o nosso agronegócio, ou eu construí uma determinada empresa, e eu inspirei ao longo da vida os meus filhos a serem médicos, advogados, engenheiros, só que, e aí? Às vezes eu tenho um filho inserido no meu negócio, às vezes eu não tenho nenhum, e na minha ausência, como é que esse negócio perpetua? Como é que esse patrimônio, esse ativo todo, não vai ser dilapidado? E nós temos os mais variados modelos e formatos, porque eu posso ter um herdeiro que quer, por exemplo, pegar a propriedade rural, e eu já passei por isso. Eu tenho um herdeiro que quer vender a propriedade rural na ausência do pai, nós temos um herdeiro que quer arrendar a propriedade rural na ausência do pai e da mãe, e nós temos aquele herdeiro que quer tocar, que quer gerir. Como é que eu vou criar um ponto de equilíbrio para poder contemplar essa vontade que é absolutamente distinta? Se eu não tratar isso agora, lamentavelmente eu vou ter amanhã um processo de inventário que pode ser interminável, eu vou ter um alto custo tributário, eu vou ter um alto custo emocional de uma demanda tributária. Então a holding familiar é a possibilidade que eu tenho, basicamente, de construir uma pessoa jurídica
independentemente do tipo societário, e aí eu tenho a possibilidade de colocar no CNAE, né, o objeto social, portanto, holding, e aí eu vou trabalhar em torno de 4 principais pilares numa holding familiar: planejamento sucessório, planejamento societário, planejamento patrimonial e planejamento tributário. São os 4 principais pilares. Existem muitos outros, o tema aqui é muito longo, mas não sei se consegui trazer aqui uma ideia geral de como é que surge, inclusive, e a gente vai amadurecendo essa implementação no Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, que eu acho que as pessoas quando falam aí, da maneira como o senhor responde, a impressão que a gente tem que a holding só funciona para grandes fortunas, para grandes empresas, para grandes negócios, né? E o pequeno negócio? O sujeito que tem um mercado no bairro, às vezes tem 2 mercadinhos, um num bairro, outro no outro, tem a família que toca, enfim, eu estou usando esse exemplo, né? Porque é muito comum que a gente tenha pequenos negócios e que às vezes não envolve tanto patrimônio, mas que são negócios que podem se estender ao longo de 2, 3 gerações, às vezes até mais, e crescer, inclusive. A holding se presta também para essa pequena empresa? A minha resposta para você vai ser assim, ó, depende. E até para o grande, depende. A holding, eu acredito que ela não se aplica para toda e qualquer pessoa. Eu não posso utilizá-la de uma forma, inclusive, lamentavelmente, como às vezes ela é divulgada, ela é difundida, né, para as pessoas, como se fosse um mecanismo de eu blindar o patrimônio, como se fosse um mecanismo de eu não deixar com que credores atinjam esses ativos depois. Eu tenho o hábito sempre de enfrentar esses pontos e tentar desmistificar na medida do possível. Sobre o volume patrimonial que se justifique, realmente depende. É óbvio que para a pessoa que tem um patrimônio muito pequeno, essa conta naturalmente não vai fechar. Porque eu tenho que constituir uma empresa e eu vou ter um custo mensal, pelo menos contábil. Eu vou ter, obviamente, o custo de abertura de uma empresa, que está em torno de R$200 e poucos, mas o problema não é esse. Eu, com uma empresa pequena, tendo ela atividade ou não, mensalmente eu tenho que transmitir a escrita fiscal. Eu tenho o ECD, a escrituração digital contábil, eu tenho a ECF, e naturalmente eu vou ter um custo contábil. Então, até onde isso vale a pena, nós temos que fazer conta, caso a caso, para poder escolher qual é o melhor modelo. Eu tenho situações que eu tenho receio, por exemplo, apenas da partilha, porque pode existir algum conflito, ou porque eu quero beneficiar um determinado filho em detrimento de outro, porque esse filho, eu penso que cuida mais de mim, esse filho, eu penso que me ajudou a aumentar o meu patrimônio, e eu tenho a possibilidade, por exemplo, de partir para um testamento, onde da parte do ativo disponível que eu tenho, né, que 50% do que a gente tem, a gente pode doar para quem a gente quiser, a gente chama isso de parte disponível, colocando aqui de uma linguagem bem tranquila, sem buscar muita técnica. Os outros 50% eu tenho que respeitar a legítima, mas eu vou ter que fazer conta, Mauro, em cada um dos casos. Por quê? Nós vamos ter alguns custos relacionados à incidência de TBI, que é uma guerra jurídica que vem sendo enfrentada hoje, se incide ou não incide, existe uma previsão constitucional de imunidade, mas nós temos um julgamento do STF de 2020, do tema 796, que vem sendo desvirtuado. Nós temos a incidência do ITCD, que é um imposto de doação, que necessariamente vai incidir. A vantagem da holding é que eu tenho como fazer isso tudo de forma planejada, segregada e de acordo com a capacidade de caixa. Então, não preciso doar 100% por uma hora. Eu posso doar 10% agora, ano que vem eu posso doar um outro percentual, e assim eu vou fazendo de forma segregada. Muito diferente da morte, que eu não tenho opção. Eu só encerro um processo de inventário se eu tiver um formal de partilha. Eu só tenho o formal de partilha depois de passado todas as fases de inventário e efetivamente pago o ITCMD. E aí eu não vou ter essa possibilidade, né, de poder planejar esse pagamento. Então, basicamente, é difícil, do ponto de vista teórico, falar, olha, para quem que serve? Às vezes o pequeno patrimônio não precisa necessariamente ser uma holding, mas só de eu ter um pilar de planejamento societário
desenhado para evitar conflito entre sócios. Às vezes eu vou já assumir, trazendo herdeiros para dentro da sociedade. Só de eu pensar nisso, desenvolver o mínimo, esse mínimo já ajuda muito. Eu queria lhe perguntar o seguinte, nós vamos ter que ir para o intervalo. O senhor já introduziu esse assunto e eu queria lhe perguntar sobre as vantagens tributárias que esse sistema de holding tem em relação a outros modelos, como testamento, como doação, como, enfim, o próprio inventário, né? As pessoas se queixam muito de que essa transmissão do patrimônio para os herdeiros é sempre muito cara. Não tem só custo advocacício, tem custo mesmo de escrituras, de passar o bem para o nome de outras pessoas. Como é que funciona isso? Existe alguma vantagem a holding em relação aos outros processos? É mais cara, mais barata que o inventário? Como é que é isso? Tem que fazer conta. Nós tivemos uma realidade no Brasil até o ano de 2020, aproximadamente. Existe uma previsão na Constituição Federal, lá no artigo 156, parágrafo 2º, que diz que quando eu vou incorporar e integralizar ao capital social de uma empresa um bem que já está na minha pessoa física, cuja empresa que eu estou integralizando, eu vou participar do seu quadro societário, se essa empresa não vai desenvolver com preponderância atividades que eu estou incorporando com esses bens, eu teria imunidade do ITBI. Só que nós tivemos um problema. Com todos os institutos que começam a popularizar, você tem sempre aquelas pessoas que querem abusar daquilo que está descrito, querem desconto, às vezes, querem criar uma oportunidade, às vezes, muito maior do que é prevista legalmente. E assim nasce o nosso problema em se tratando de incidência de ITBI nas holdings familiares. No interior de Santa Catarina, alguns profissionais resolveram integralizar por um valor menor do que o valor contábil no capital social da pessoa jurídica, com o objetivo de não pagar nenhum ITBI. E fizeram um ajuste a valor presente, que é como se fosse uma avaliação, e colocaram isso como reserva de capital na pessoa jurídica. O fisco municipal, antevendo isso, falou, peraí, meu amigo, você tem aqui um exemplo, um patrimônio que está declarado por 1 milhão, você integraliza ele por 400 mil, só que você considera o valor de mercado dele, que é de 10 milhões, e coloca isso como reserva de capital, você vai converter isso. Você está confessando para mim que ele vale 10 milhões. Então tá bom, eu vou te conceder imunidade só sobre o valor declarado, vou te tributar sobre toda a diferença. Nasce o primeiro precedente do país, lamentavelmente por conta das pessoas que querem sempre estar tendo alguma vantagem. Isso surge um grande problema porque, obviamente, a questão começou a ser judicializada, até que bateu no Supremo Tribunal Federal e foi entendido que quando eu tenho uma imunidade condicionada, aí nós teremos que interpretar e discutir aqui, mas basicamente quando eu tenho uma hipótese de imunidade condicionada, eu tenho que recolher o tributo. Quando ela é incondicionada, eu não tenho que recolher o tributo. E até essa condição eu tenho que analisar. Mas na prática, aquilo que era muito vantajoso e muito barato antigamente, começou a ficar um pouco caro, porque eu comecei a ter o custo do ITBI, que não existe, por exemplo, num processo de inventário. Lá atrás também, para efeitos de doação das cotas na holding, como é que funciona numa constituição de holding familiar? Eu vou pegar os meus ativos, que estão na minha pessoa física, vou integralizar no capital social e vou promover a doação das cotas desse capital para os meus herdeiros. Então, nessa doação, eu pago o ITCD. Esse ITCD, como eu sempre integralizo pelo valor contábil, para que eu não pague ganho de capital, eu tenho uma previsão lá no artigo 23 da Lei de Imposto de Renda, que eu posso incorporar isso no capital social de uma empresa pelo valor contábil ou pelo valor de mercado. Se incorpora pelo valor contábil, eu não tenho ganho de capital. Então, obviamente, a gente sempre trabalhou com essa dinâmica. Mas o fisco estadual nesse ITCD começou a avaliar de um tempo para cá. E é um tempo recente, no ano passado. Olha, eu quero saber o que compõe essas cotas e quanto isso representa. Aí nós temos muitas discussões em andamento. Me parece que o caminho que vem
né, se mostrando mais razoável, não é 8 nem 80, não é nem um valor contábil, nem um valor de mercado. É como se fosse um valor referencial, o valor aí de pauta daquele imóvel, o valor que a prefeitura utiliza como base de cálculo para o IPTU. Então, acaba sendo um valor mediano. Diferente do inventário, que eu tenho uma avaliação e eu vou tributar o imposto sobre o valor de mercado. Só que a vantagem tributária ela não está limitada exclusivamente ao evento morte. Muita gente, Mauro, trabalha, por exemplo, promove arrendamento de área rural no seu CPF, ou alocação de imóvel no seu CPF. A alíquota hoje sujeita de uma pessoa física na locação, ela pode chegar até 27,5%, que é a alíquota máxima para incidência do imposto de renda. Quando eu realizo essa alocação pela pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica hoje vai ter a possibilidade de locar, essa alíquota ela é em torno de 11,33%. Então eu tenho aqui já uma economia de 16%, a depender do volume que eu giro, vale muito a pena. Uma outra situação aqui que eu acho que é uma grande vantagem tributária. Quando eu incorporo, vamos fazer uma análise econômica rápida, áreas rurais, ou até mesmo imóvel urbano, quanto valia há 20 anos e quanto vale hoje? Nós tivemos um crescimento exponencial, né? Então eu tinha lá uma propriedade rural que está integralizada no meu imposto de renda no valor da escritura e também no meu imposto de renda por 1 milhão. Ela vale hoje, por exemplo, 20 milhões. Vou pegar 10 milhões. Vale 10 milhões. E um detalhe, tá? Não é porque ela vale 10 milhões que eu estou diante de uma família que seja considerada rica. Porque não tem liquidez muitas vezes. Você tem um valor imobilizado. Essa sensibilidade a gente tenta levar para o fisco. Eu tenho uma área imobilizada, vários herdeiros, vários custos para serem pagos. E uma coisa é ela valer, outra coisa é eu revender, sobretudo no mercado, como nós vivemos hoje, de queda de commodities, de fatores macroeconômicos que influenciam na nossa economia. Mas, enfim, se eu vendo na minha pessoa física e está declarado por 1 milhão, e eu estou vendendo por 10, eu tenho um ganho de capital sobre 9. A partir do momento que eu incorporo numa holding, tenho lá no PNAE dela a opção de compra e venda de imóvel, a minha alíquota é de mais ou menos 6,5%. Então eu tenho aqui uma diferença brutal entre impostos, se eu analisar uma hipótese de compra e venda de imóveis. Então muita coisa vai depender do projeto daquela família, do destino que ela quer dar com aquele ativo, se ela pretende vender, se ela pretende locar, se eu tenho um terreno que amanhã pode ser objeto de uma incorporação para que eu construa uma sociedade de propósito específico, se eu vou precisar vender aquele ativo porque eu tenho, às vezes, herdeiros, irmãos que não se falam, que não têm afinidade, eu tenho que pensar se vale a pena, até porque a briga ela tem que ser programada. Às vezes eu tenho que criar uma sociedade sabendo que ela vai acabar, que ela vai dissolver no momento do falecimento do pai e da mãe, porque entre os herdeiros não existe um princípio latino que a gente chama no direito societário, chamado affectus societatis, ou seja, não existe relação de afinidade. É muito melhor já criar uma regra dessa dissolução, de como vai ser essa venda, de como vai ser essa divisão, do que eu deixar amanhã eles se degladiarem num processo de inventário, que não é do dia para a noite, que tem o custo do próprio Poder Judiciário, cuja tabela, a instância de custos judiciais do nosso Estado chega até R$115 mil aproximadamente, custo fiscal do que a gente pode economizar. Mas eu olho o custo emocional de uma demanda de inventário, assim como é um custo emocional de um divórcio, de um conflito societário. E chega no momento recorrente que a gente sente das pessoas. Você quer comprar, chega um momento que você quer comprar a paz. A propósito disso que você falou, muita gente especula e busca informações sobre holding justamente por conta da sucessão familiar, quer dizer, diante dessa expectativa de se evitar um confronto ou de se evitar ou de se estabelecer, ao invés de usar um testamento, algo que o patrimônio não possa ser atingido, né, e continue na empresa ou na mão de quem vai gerir essa empresa.
Isso é um pouco de folclore ou é isso mesmo? Eu não sei se eu fiz a pergunta de forma clara, mas no sentido de que, olha, tem um pai que tem 2, 3 empresas, tem 4, 5 filhos, e ele está se preparando já, sabendo, está ficando velho, não sabe que a morte mais cedo ou mais tarde vai chegar, e ele quer evitar ou que algum desses herdeiros sejam beneficiados de forma maior que outros, ou enfim, tem alguma visão sobre isso. Então, assim, a holding, sob o aspecto da herança, como é que é isso? Eu vou contar aqui uma rápida passagem para você. A minha preocupação trabalhando nessa área, e eu sempre acabei utilizando isso de exemplo, era uma frustração que eu tinha há alguns anos, quando eu ainda não trabalhava com governança corporativa. Às vezes a gente elabora uma estrutura jurídica contratual que em tese é perfeita, como se eu tivesse ali uma Porsche, uma Ferrari em estrutura contratual. Mas na prática não adiantava, porque sabe o lance de não ornar com a cultura da família? É a mesma coisa que eu tenho um discurso que não corresponde à minha ação. Não adianta eu montar uma estrutura que na prática eu não tenho nível de profissionalismo para poder implementá-la. E o processo de sucessão familiar, ele é um processo desafiador. A gente passa, inclusive, por fases de entrevista. Eu oriento muito os meus alunos, inclusive em cursos nessa área, que invistam no processo de entrevista, tentem compreender o ser humano, porque o profissional aqui, ele não pode aplicar a letra fria da lei, ele tem que entender que existe uma gama de sentimentos envolvidas, que por detrás da vitrine dos olhos de cada um existem medos, receios e anseios, e eu tenho que calcular muito bem essa rota. Em que sentido? Eu não posso desprezar só a hipótese de falecimento do pai e da mãe. Eu tenho que contar com uma hipótese de falecimento, às vezes, de um irmão. E quem vai representar esse irmão? É um sobrinho, que é menor de idade, e aí vai estar representado pela mãe? Qual é a relação de afinidade que eu tenho entre cunhados, entre cunhadas, inclusive? Então, o nosso projeto, ele vai muito além. No momento que você faz a doação de cotas ou ações sociais para os herdeiros, existem algumas gravações que nós chamamos de cláusulas protetivas ou cláusulas condicionantes protetivas. Então, eu dou para os meus herdeiros as cotas, mas eu gravo, por exemplo, a cláusula de inalienabilidade. Meu herdeiro não pode vender amanhã porque eu não quero que dilapide. Eu tenho que tomar cuidado com essa cláusula, porque às vezes ela me prejudica, ao ponto de eu não conseguir vender também. Essa cláusula, talvez ela valha a pena, e nós já trabalhamos assim, e tem que ser de uma maneira parcial, quando eu estou diante de filhos, e é uma preocupação constante, Mauro, que vem crescendo, de filhos especiais, de filhos que amanhã os pais, o maior receio que tem de um pai, eu atendi há pouco tempo, ele disse: Bruno, minha esposa faleceu, meu maior medo é eu falecer e não saber quem vai cuidar do meu filho. Aí a gente tem que pensar numa modalidade de curadoria especial mesmo, né? Em situações graves como essa. Herdeiros que são menores, então eu tenho que desenhar esse modelo, criando uma mobilidade para não matar a empresa. Outra gravação de cláusula, incomunicabilidade. Por quê? Porque eu estou doando para o meu herdeiro, mas eu não quero que comunique com o cônjuge dele amanhã, com a esposa, com o esposo. Eu estou gravando também com a cláusula de reversão. Por que reversão? Porque a regra natural da vida é que os pais faleçam antes dos filhos. Mas se o inverso acontecer? Se o inverso acontecer, o que eu doei para o meu filho vai para o meu neto, que é necessariamente representado pela minha nora, que tem o direito de ser feliz e pode conhecer outra pessoa, mas amanhã eu posso ter um problema, porque começa a vir ação de prestação de contas, de exibição de contas contra a minha empresa, e aí vira Então é muito mais fácil criar a causa de reversão, porque tudo que eu doei, ele não vai para o meu neto. Eu estabeleço uma nova regra. Além do usufruto vitalício, em caráter patrimonial e político, que é o que garante esse controle para o patriarca e para a matriarca. Então eu tenho que analisar todos esses pontos no momento da sucessão. Às vezes nós temos pessoas que falam: não, mas eu quero doar para os meus filhos. Tudo bem.
Mas seus filhos têm aptidão para conduzir o seu negócio? Eles querem conduzir? É a primeira conversa. Entre os filhos, Mauro, e você que tem uma grande vivência da vida mesmo, né, como profissional, mas a gente sabe que entre os filhos existe uma relação de venerância para com os seus pais. Muitas vezes eles não querem desapontar o pai ou a mãe, ele acaba não enfrentando. E o pai fala, você não quer conduzir? Às vezes ele abre mão do ponto de vista pessoal, de projeto pessoal dele, para poder não dizer não para os pais. Mas não precisamos enfrentar tudo isso, eu preciso saber quem são os herdeiros que têm condições de continuar. Não tenho nenhum herdeiro com capacidade ou com aptidão, ou que queira conduzir, porque cada um tem o seu projeto de vida. Mas eu tenho a possibilidade de criar, por exemplo, um conselho de administração, onde eu posso inserir esses herdeiros nesse conselho, para que eles, uma vez por ano, se reúnam, a cada 6 meses, pelo menos tomem parte do processo decisório da empresa, mas que eu tenha, por exemplo, um administrador terceiro que vai conduzir esse negócio, ou uma diretoria executiva. Depende muito do negócio e da rentabilidade do negócio para a gente poder desenhar esse modelo de governabilidade, esse modelo que vai garantir essa longevidade. Não sei se eu me fiz fazer claro, eu acabei vindo com vários exemplos, porque é uma etapa realmente muito desafiadora. Mas é interessante isso, porque as situações em que as famílias se formam são muito diversas, né? Então você tem, por exemplo, proprietários de empresa que não têm filhos, mas têm sobrinhos que têm, enfim, você vai criando uma série de situações que te obrigam a, se você quiser manter o negócio para não perder o patrimônio, etc., né, você tem que realmente planejar. Eu queria entrar logo num assunto que a holding é super interessante, mas mais voltada à área empresarial, e eu queria saber um pouquinho sobre a questão do testamento. As pessoas não costumam aqui no Brasil usar muito o testamento como uma forma de resolver, de prevenir conflitos futuros. Isso é muito mais caro? O que acontece que as pessoas não fazem? Porque não contam com a previdência? Como que é isso? Muito interessante. A gente não tem cultura para poder fazer testamento, porque é um dos instrumentos mais baratos que existe. Só que ele não é resolutivo. Ele não é resolutivo em vários aspectos. Eu não vou estar pagando tributo, eu não tenho possibilidade de locar meus imóveis utilizando a estrutura de uma pessoa jurídica, eu não estou antecipando a regra da partilha, estou dizendo como será a partilha no futuro na minha ausência. Né? Se eu quero beneficiar os chamados herdeiros testamentários, pessoas que não entram na ordem, né, dos herdeiros necessários, a exemplo de filhos, cônjuge, pai, mãe e outras pessoas. E o que vai diferenciar? O que é interessante? Eu uso o testamento, inclusive, como estratégia em alguns casos que a gente começou a desenvolver alguns projetos. A gente passa por alguns sufocos também, né, profissionalmente. Mas há um tempo atrás, eu atendi uma família onde o patriarca estava numa metástase de um câncer, um estágio muito agressivo e muito avançado. Eu tinha pouco tempo hábil para poder desenvolver toda uma estrutura de constituição de holding, levantamento do patrimônio, entrevista com todos os herdeiros, e para eu não ter que pular etapas e com medo de que algo acontecesse, eu trabalhei com um testamento para pelo menos garantir a regra da partilha e preservar a vontade dele, considerando inclusive o que diz o Código Civil no aspecto da própria Constituição, no aspecto da vontade do doador no testamento. A vontade do doador é um ato de disposição de última vontade. Isso é como se fosse uma cláusula pétrea. Ela tem que ser respeitada. Agora, nós podemos, dentro do direito empresarial, dizer que a holding ela é uma modalidade de testamento empresarial, porque eu estou ali trabalhando em alguns pilares, dizendo como é que vai ser dividido, já estou antecipando isso, eu estou já estabelecendo como será essa divisão, quem vai gerir esse negócio,
quais são os critérios se amanhã alguém quiser sair, se amanhã alguém falecer, se amanhã alguém divorciar, como é que liquida tudo isso sem comprometer a pessoa jurídica, porque o testamento ele vai passar necessariamente por algumas etapas. Primeira etapa que a gente passa com o testamento quando falece o patriarca ou a matriarca ou ambos. Eu tenho uma ação de confirmação do testamento. Eu tenho que entrar com uma ação para confirmar se aquele testamento foi assinado por ele, se no momento que ele fez, ele estava no pleno gozo da sua capacidade civil, se a forma como ele deixou, como ele testou, se está ferindo ou não a legítima, que é os 50% de todo o patrimônio que ele tem que respeitar obrigatoriamente os descendentes, na ausência dos descendentes, os ascendentes, e por aí vai. Com uma confirmação de testamento, eu vou ter que necessariamente fazer o inventário judicialmente, que pode ser por arrolamento sumário, uma modalidade mais prática. Mas aí eu vou ter a incidência do ITCMD, a avaliação do Estado, a valor de mercado desses bens. Eu não fujo de um processo judicial. E talvez eu passe por isso 2 vezes. E, às vezes, por desconhecimento, inclusive, das pessoas, no momento que elas vão fazer um testamento, elas elegem a figura de um testamenteiro, que vai ter um percentual, uma remuneração, no momento que ele falece, de 5%. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, e não é uma crítica aqui ao testamenteiro, mas às vezes eu estou criando um sócio para o negócio, ou eu estou criando mais um herdeiro quando eu disponho sobre esses 5%. Então, ele resolve em parte o problema, uma vez que ele vai testar ali, então, principalmente garantir até 50% desse limite que ele tem que respeitar dos herdeiros necessários, mas ele não é um instrumento resolutivo. Ele não vai tirar, eu tenho, analisando um instituto e outro, eu tenho uma potencial chance um pouco mais de conflito no testamento do que numa holding onde eu já tenho as regras pré-definidas. O testamento ele pode ser questionado, a holding não. O contrato social da holding, o contrato social de qualquer empresa, eu e o Mauro estamos juntos aqui construindo uma empresa para ter objetivo de lucro. Diferente de um contrato social, de um contrato, perdão, Mauro, que a gente vai tomar dinheiro no banco, que é um contrato de adesão, onde a gente não tem como discutir a cláusula. Diferente de um contrato bilateral, onde eu estou comprando um carro e você está me vendendo esse carro, a gente tem direitos e obrigações distintas. O contrato social de uma sociedade empresária, ele é plurilateral, não porque eu tenho mais de 2 pessoas, mas porque eu tenho pluralidade de interesse. Então a gente tem que usar e abusar na construção das cláusulas, prevendo todo e qualquer cenário, porque ninguém colocou uma arma na nossa cabeça para assinar esse contrato social. Nós juntos estamos dando as mãos para poder atingirmos um objetivo, um propósito em comum, que é de ter lucros. Então eu tenho que desenhar essa estrutura e deixar muito clara a estrutura, quem administra na ausência do outro, se alguém quiser sair, como é que eu avalio essas cotas, em quantas vezes vai ser pago, como é que fica na hipótese de eu querer expandir o meu negócio, ou de eu querer retrair o meu negócio. Então a gente tem uma liberdade contratual muito maior. Entendi. E outra coisa que eu queria lhe perguntar, e que as pessoas também ficam muito... Quando você faz um testamento, o senhor falou aí sobre essa discussão jurídica que pode existir sobre o testamento, é possível que a pessoa que faz o testamento está prevendo, olha, eu estou aqui, estou velho, estou doente, vou fazer um testamento. Ele faz o testamento. Mas aí, daqui a um ano, pouco, ele melhorou, ele está se sentindo melhor, e ele, por conta da vivência, ele resolveu, não, mas eu estava cometendo uma injustiça, eu vou mudar. Eu posso mudar esse testamento? Esse testamento pode ser revogado, pode sofrer alterações, como é que é isso? Pode revogar a qualquer tempo. Na verdade, é importante que ele revogue para que ele não faça um outro novo sem revogar o anterior, para que ele não corra o risco de criar situações que conflitem com o primeiro testamento. O ideal, nesse caso, é que ele revogue o testamento anterior. E, de igual forma, a gente, nessa ideia de testamento empresarial, dentro de uma empresa, dentro de uma governança, eu também tenho como alterar a regra do jogo. A gente não tem para nenhum negócio uma receita de bolo pronta. A gente vai vivenciando as experiências e vai sentindo que, poxa, esse modelo que eu estou não está legal, preciso melhorar tal mecanismo de controle, então você vai ajustando
isso de uma maneira constante. Na holding é possível fazer isso, esse ajuste também? Possível. Óbvio que eu tenho situações que eu não tenho tanta mobilidade, mas quando eu tenho essa dúvida ou essa vontade lá na frente, eu já crio uma estrutura mais flexível naquilo onde possivelmente pode ser objeto de mudança amanhã. Seja para gerir um negócio, seja para poder vender ativos, seja para poder amanhã vender o negócio como um todo e partilhar entre os herdeiros. Por isso é importante, inclusive, que haja efetivamente a reserva do usufruto, não só no aspecto patrimonial, mas também político para os pais, porque eles vão tomar decisão até o último dia. Não existe herança de quem está vivo. Né? O pai, a mãe está doando com essa condicionante, mas ele delibera até o último dia de vida dele. E tem que ser assim, a regra é essa. Até porque eu não posso gerar isso. Acho que o pior sentimento que a gente pode gerar para um idoso, eu digo um idoso em alta idade, a idade mais avançada, é o sentimento de inutilidade. Ele tem que se sentir útil, ele tem que se sentir parte. Às vezes há uma resistência, meus filhos querem que eu faça isso, será que já estão pensando na minha morte? Não, não é isso. É que a gente vem tratando esse evento morte como um evento mais natural, que quando não cuidado e não planejado, eu posso ter alguns conflitos e posso ter alguns custos adicionais, que certamente não é a vontade de nenhum pai, de nenhuma mãe. Agora, doutor Bruno, para a gente encerrar, porque o tempo voa aqui, passou rápido demais, ficou muita coisa de fora. Mas assim, o cidadão é dono de um conglomerado de empresas, ele faz a gestão, ele mesmo controla, tem seus gerentes, etc., tem um patrimônio relativo, mas ele decide que ele não quer deixar absolutamente nada para os seus herdeiros, fora daquilo que a lei obriga. Aquele separa aquilo que é do herdeiro necessário e aquilo que ele não quer dispor. Ele simplesmente acha que não deve deixar para ninguém nada do trabalho dele. Ele pode fazer isso, ele tem mecanismos para fazer isso, ele pode vender aquele patrimônio, queimar o dinheiro, enfim, o que ele achar que deve. Olha, eu penso assim, estando na sua plena capacidade, todo mundo tem direito de vender tudo e sair curtindo o mundo se assim quiser, estando na sua plena capacidade, né? Para que a gente não interprete isso amanhã como uma pessoa que está colocando o seu patrimônio em risco, né? Não nasçam teses, às vezes, mirabolantes com o propósito de ter uma tutela, uma curatela provisória, né? desse patriarca ou dessa matriarca. Já vi muita coisa, viu, Mauro? Inclusive em vários sentidos. Penso até no seguinte, vou colocar uma reflexão. Percebo, lamentavelmente, por algumas experiências vividas, e elas não fazem parte da maioria, mas eu percebo que os filhos têm coragem de deixar os pais na penumbra. Mas eu não consigo ver, até hoje, não vi nenhuma hipótese em que os pais têm coragem de deserdar um filho ou uma filha, mesmo quando nós temos a possibilidade, seja por indignidade ou ingratidão, hipóteses lá do Código Civil. Sobre a questão de doar, de 100% que eu tenho, 50% eu dou para quem eu quiser, eu dou o destino que eu quiser, inclusive numa holding familiar. O problema é que, como a holding ela vai pressupor eu construo uma empresa com outros herdeiros, fatalmente eu vou ter dificuldade desses herdeiros concordarem em assinar essa estrutura. E aí, neste aspecto, inclusive se eu quero beneficiar alguém que não faz parte do meu meio familiar, me parece que a doação em vida ela é bastante eficiente, de forma direta. O próprio testamento ele também é bastante efetivo, porque eu estou respeitando a legítima, e na dúvida, o que dá para fazer para amanhã não ser alegado que doou mais do que podia? Promove uma avaliação patrimonial de tudo para poder separar certinho o que representa os 50%. Mas não vejo óbvio nenhum. Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou, agradeço muitíssimo, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu acho que é um assunto que precisa ser tratado com maior frequência pelas pessoas, porque a morte é um evento absolutamente natural, vai acontecer com todos nós, e planejar, evitar brigas de família,
né, a gente vê cotidianamente famílias se dissolvendo aí por conta de briga por patrimônio, às vezes até por um patrimônio insignificante, mas acontece muito, né? E é lamentável que isso ocorra. Eu queria agradecer muitíssimo, parabéns, vou ler o livro, já recebi, vou ler o livro, não que eu tenha esse patrimônio para poder montar uma holding, etc, etc, mas porque eu acho que é interessante a gente entender o universo das coisas. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço. Como você disse, esse é um tema de utilidade pública, né? E de utilidade social, da gente entender tudo isso. É uma forma da gente diminuir os conflitos. Necessariamente eu não preciso ter holding, mas eu acho que a gente tem que tratar isso com mais leveza e pensar mais no futuro das empresas para que elas sejam perenes, para que elas sejam longevas. Esse é o nosso propósito nesse livro, de trazer essa reflexão. Sei que você já está com o livro, se não tiver assinado, quando eu tiver enchapada, eu prometo que levo aí para você, até para poder te dar um abraço. Tá joia, obrigado. Um grande abraço, doutor Bruno. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana, com uma entrevista tão importante como essa aqui com o doutor Bruno Oliveira Castro, né? Um abraço.